A verdade é que muitos e-commerces estão vendendo como nunca, mas sem gestão financeira acabam sufocados no fluxo de caixa, antecipando recebíveis sem estratégia ou entrando em dívidas que travam o negócio. Eu sou Fê Ferfila, empreendo desde 2017, sou consultora certificada Mercado Livre e Olish e sou mentora de negócios. Você sabia que o número de micro e pequenas empresas inadimplentes no Brasil cresceu mais de 5% nos últimos meses? Esse é um dado do Serasa. E boa parte desses negócios estão no digital, especialmente em marketplace. Mas antes da gente evoluir com esse assunto, que é super interessante, você topa me ajudar? Compartilhe essa live com 3 empreendedores que você conhece. Vamos juntos construir uma comunidade de empresários mais potentes? Por que será que essas inadimplências acontecem justamente no segmento que você quer começar a vender? Né? Você está pensando em colocar os seus produtos no online e escuta uma notícia dessas, assusta, né? Mas eu vou te trazer uma reflexão aqui para a gente pensar e depois vamos buscar uma solução, porque não é o cenário de todo mundo. Né? A gente vai pensar numa solução para que você faça a sua venda online acontecer com potência. Quando a gente pensa em marketplace, principalmente os canais, né, que estão trazendo esse resultado negativo aí para o nosso mercado, é porque a venda em canais de marketplace ela pode ser exponencial de uma maneira muito rápida. Você não tem uma barreira de entrada muito alta, né? Qualquer um pode começar a vender. Eu mesma comecei a vender dentro de casa, no meu quarto, sem saber o que é ter empresa, o que era ter CNPJ. Então, você pega os seus produtos, coloca nesses canais de marketplace. Se você acerta no produto, se você tem estoque, fez um bom anúncio, ele rapidamente começa a vender. E é a nível nacional e tem canais que é a nível global. Então, a sua venda, ela escala muito rápido. Só que ela também pode trazer problemas muito rápido. Se você não precificou direito os seus produtos, está vendendo com margem negativa, né? Um 0 a 0 ali, esqueceu de colocar um custo específico, esqueceu que seu imposto aí no Simples Nacional, a alíquota vai aumentando, não fez uma precificação adequada, você vai ter problemas no futuro. Então, quanto mais você vender, mais prejuízo você vai tomar. Não só a precificação, né? A gente comentou aqui também dos impostos. Então, se você não tem uma carga tributária ideal para o seu modelo de negócio, ideal para os seus produtos, você começa a ter problemas nesse sentido. E aí que a gente começa a refletir que, se você não tem uma boa gestão, você começa a ter problema. E não é só vender a qualquer custo, né? Porque quanto mais você vende, e aí você vê que o dinheiro não sobra, você vai tendo cada vez mais problemas para fazer com que a sua empresa continue operando. A gente falou aqui, então, dos problemas de precificação, então já fica a lição de casa para você dar uma revisada se você já vende online na sua precificação. E se você quer vender online, sair da sua loja física ou com a sua loja física potencializar suas vendas no online, revisa a precificação. Porque dentro dessa precificação, principalmente de marketplace, a gente vai ter custos de frete, comissão, além do imposto, as promoções que você pode colocar. Então, revisa isso daí, fica de tarefa. Não só esse problema aí, a gestão tributária, você também tem que tomar cuidado com a antecipação dos canais. Os marketplaces fazem a sua escala, como a gente falou agora há pouco, crescer muito a nível nacional ou global. E esse dinheiro ele vai sendo liberado aos poucos, porque ele está atrelado com a entrega na casa do cliente. Então, você despachou o seu pedido hoje. Esse dinheiro que o cliente pagou, né, que ele comprou o seu produto, vai ser liberado daqui uns 7 a 15 dias aí, a depender do canal de marketplace e a depender da sua entrega. Então, e o canal, ele te libera a opção de antecipar esse dinheiro. Só que ele te cobra juros. Então, pode ser um outro problema de um gargalo aí financeiro que pode deixar você inadimplente ao longo do tempo. Você captar linhas de créditos com juros muito altos também pode ser um problema. A gente vê muitas linhas de crédito no mercado, mas a gente precisa tomar muito cuidado com esses juros. E não só isso, a gente precisa se planejar para fazer acontecer. Porque o problema não é captar esse crédito, pegar esse dinheiro emprestado. O problema é você não se planejar para fazer isso acontecer com organização e gestão. O problema não é captar crédito,
é fazer sem planejamento, tá bom? E a gente vai aprender isso com a nossa convidada e eu já explico para você. Nas operações que eu estruturei, a gente sempre foi percebendo, né, ao longo do tempo, quanto mais a gente vendia, mais custos estavam envolvidos. E por quê? Nas operações, e no episódio passado, se você não assistiu, vai lá no canal do programa Atração Digital para assistir, eu trouxe um modelo de negócio sobre a terceirização logística, que é uma maneira que você pode ter de ter liberdade operacional física, trabalhar de qualquer lugar e mesmo assim ser dono de produtos físicos e operar no online. Só que essa operação logística, ela tem um custo envolvido. E ele pode ser variável. A depender do operador logístico que você escolher, ele pode variar. Então, quanto mais você vende, mais você gasta, porque é um percentual em cima do seu faturamento. Então, esse tipo de coisa vai aumentando os seus custos. Então, quanto mais você vende, mais você gasta. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Não é vender a qualquer custo. De novo, a gente precisa estruturar a operação. E aqui um insight legal é o seguinte: se você for olhar sua precificação, como eu deixei de lição de casa aqui no começo, e for reparar, você muitas vezes consegue vender menos, e aí isso vai te trazer menos esforço operacional, porque pensa, toda vez que você vende mais, é mais pessoas na logística, é mais espaço no sistema, é mais operação envolvida para fazer essa empresa acontecer, mais nota fiscal sendo emitida, é mais trabalho para contabilidade. Então, quanto mais você vende, não só custos, mas operacionalmente você também tem mais esforço. Agora, se você pensar, quanto é que de repente você consegue vender um pouquinho menos, que pode te trazer uma lucratividade mais potente. E como que você consegue manter essa lucratividade potente e ir escalando a sua operação? Então, fica aí a reflexão, que pode ser que seja mais interessante você reduzir um pouco o seu volume de faturamento e melhorar a sua gestão de custo, a sua gestão como um todo. E eu trouxe aqui um dado também para a gente reforçar isso tudo que eu trouxe sobre a parte financeira, é que 90% das empresas de e-commerce no Brasil fecham as portas nos primeiros 4 meses de operação. Isso só reforça o quanto é poderoso a escala do marketplace, a escala das vendas online, mas o quanto é importante a gente pensar em processos, em gestão de custos, gestão de pessoas, gestão operacional, realmente estruturar a nossa operação para que ela esteja pronta para escalar de maneira lucrativa. Vamos entender mais, então, sobre essas dinâmicas financeiras para que você saia de todas essas estatísticas ruins? A intenção desse programa é realmente te preparar, te trazer informação, te trazer conteúdos que possam elevar e potencializar a sua empresa. Você como empresário e a sua empresa como um negócio realmente capaz de conquistar tudo aquilo que você deseja. E a convidada de hoje é a Gabriela Soares. Ela é especialista em crédito bancário para empresas e pessoas. E a gente vai falar sobre como manter a saúde financeira mesmo vendendo em marketplace, como que a gente pode captar créditos com inteligência e quais são as estratégias para quem quer crescer sem comprometer o caixa. Então fica por aqui porque esse papo vai ser imperdível. Preparados para aprender como manter a saúde financeira em dia e captar crédito com inteligência? Vamos conversar com a Gabi? Gabi, seja bem-vinda ao Atração Digital. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Fê. Eu que agradeço pelo convite e espero poder contribuir bastante com o seu canal. Com certeza. A gente estava aqui antes da gravação, trocando uma ideia. A Gabi já esclareceu muita coisa financeira para a galera aqui. Tenho certeza que aí de casa vocês também vão aprender muito para separar o pessoal do profissional, entender como que capta crédito, como que usa. Gabi, vamos direto ao ponto, porque a galera vai te conhecendo conforme a gente vai conversando aqui. Vou puxar a primeira pergunta. Ok. Com o crescimento acelerado que o e-commerce pode gerar, como os empreendedores podem estruturar uma operação para evitar os erros que levam os fechamentos da empresa nos primeiros meses? Certo. Bom, primeiramente eu acredito que é o controle correto dos seus processos. Então, um correto registro de vendas, estoque. É muito comum que quando uma pessoa inicia um projeto de e-commerce, muitos acabam começando em casa, por exemplo. E aí, naturalmente, existe ali uma mistura do pessoal com o empresarial. Então, desde o começo, já existindo essa consciência do que é da empresa e o que é o seu pessoal, já vai evitar muitos problemas futuros.
Então, primeira coisa, separação da conta PF da conta PJ. Um prolabore definido, mesmo que no início do negócio ele seja pequeno, precisa já ter essa clareza e a separação. Uma outra coisa que é super importante, muitas pessoas pensam em só vender, vender, vender. E aí, não existe uma cultura de tentar aprender um pouquinho mais sobre contabilidade, sobre o mercado financeiro, sobre o que é fluxo de caixa, sobre o que é capital de giro. Então, acho que o primeiro momento é, sim, venda muito, valide produtos, mas já tenham consciência de vir fazendo essa separação dos seus registros financeiros de forma correta. Legal. E prático, né? É super simples, né? Você dividir. Eu já recebi uma pergunta assim, como que eu faço para separar a PF da PJ? Não tem muito segredo, né? É abrir uma conta PF e outra PJ. Exatamente. E definir os custos. Puxa, mas eu estou dentro da minha casa. Mas se você está dentro da sua casa, você tem o custo da internet, você tem o hub, tem a plataforma. Quanto que custa? Quanto que isso representa dos seus custos? Então, é muito importante a pessoa ter isso listado. É claro que no início, assim, de uma operação, você não vai ter dinheiro para comprar um RP. Muitos começam no Excel. Mas a partir do momento que você vai ganhando esse conhecimento, você vai ganhando corpo, entendimento e naturalmente as coisas vão fluindo. E aí separar, o RP é custo da empresa, então vai sair da conta da empresa e não da minha conta física. Exatamente. Vou puxar um gancho aí de um conceito que você trouxe. O que é o Prolabore, para a galera não ter dúvida? Prolabore é o salário do sócio. Então, muitas pessoas confundem receita com lucro. Então, receita não é lucro. Você tem que separação ali. Então, dentro da receita você tem o custo variável, que é o quanto que te custou cada peça. O custo fixo, água, luz, telefone, aluguel. Prolabore é o salário do sócio. Porque depois você tem as retiradas dos lucros, que é outra história. Mas o Prolabore é aquele mínimo que você precisa ter para sua subsistência, para você pagar as suas despesas. É o que fica registrado até lá na contabilidade, Exatamente. Né? Inclusive para recolhimento do seu INSS, porque você está trabalhando para a empresa. Então, as horas, quanto que custa o serviço de um assistente administrativo, de um auxiliar? Define com o seu contador e faz o recolhimento. O restante é tudo empresa. Aprenderam já, né? Prolabore. Põe aí no checklist se você não tira, já deixar organizadinho. Exatamente. Boa. E, Gabi, como que a gente pode manter a saúde financeira em um negócio que vende em marketplace, considerando os custos como logística, taxas de plataforma e fluxo de recebimento dos repasses? Como que a gente mantém essa saúde aí fluida com todos esses custos envolvidos? Continuamos nos registros. Tá. E aí, nesse caso, o que nós temos que saber? Precificação. Tá? Então, por quê? Um empreendedor trabalha pelo quê? Pelo lucro. Então, você tem que saber estruturar o seu preço, que é margem líquida, o quanto que você paga de impostos. Então, eu acredito que a precificação é o caminho para você poder chegar nessa métrica que você acabou de me pedir. Para não ter erro, né? Não tem. Se você vende o produto com preço errado, você vai ter uma falsa sensação de que sua empresa está dando certo, né? Exatamente. Tô vendendo um monte, mas não tá sobrando dinheiro. Um outro ponto que as pessoas erram bastante também é na compra. E eu acho que é super bacana e eu sempre dou a dica para quem está iniciando. Não vire comprador do seu fornecedor. Não valide produtos pegando lives de guru na internet te dizendo que esse produto está vendendo. Aí o que você vai fazer? Vai gastar o seu dinheiro comprando produtos que vão parar no seu estoque. Então isso daí é um erro gravíssimo, porque é dinheiro empregado, dinheiro parado. Consequentemente, você vai perder o seu fluxo de caixa, o produto para, deixa de vender, e aí você vai ter necessidade de recursos. E o recurso está onde? Empregado parado num produto que não vende. Então, eu acredito que o controle do estoque também é uma das questões importantíssimas. Esse é um insight muito legal, né, Gabi? Às vezes a gente pensa assim, putz, tô sem dinheiro. A empresa está sem dinheiro, aí você vai ver o estoque da pessoa tá abarrotado de produto. E só vende um produto. Só vende também. Que tem produto o ano inteiro. Exatamente. Mas putz, se reduzir, né? Porque não foi feito um estudo correto de demanda, de persona. As pessoas às vezes, eu fiquei sabendo que tal produto assim assado tá vendendo. Vai e compra sem estudo. O que vende na sua conta não é uma regra que vai vender na minha. E aí muitas pessoas depois ligam. E aí eu pergunto, quanto que você tem em estoque? A gente está fazendo ali a entrevista do crédito. E aí eu pergunto para o cliente, quanto que você tem de estoque empregado? E o que você vai comprar? Eu preciso reforçar o estoque do produto A. E quanto você tem de estoque parado do B? Aí é basicamente o que ele precisa para comprar o A, só que como foram feitas compras erradas, acaba caindo nesse problema. Isso que você falou do fornecedor, né? A gente precisa entender que o fornecedor também quer vender. Sim. Então, ele vai trazer um monte de produto para você, não necessariamente é um produto bom. Então, tem que ter realmente a análise, né? Antes de sair comprando qualquer produto. Porque a compra errada, ela corrói o seu capital de giro, né? E aí, o que você precisa ter? O capital de giro para arcar com as suas despesas. Acendeu a luz,
do seu negócio, você já está devendo. Água, luz, internet, para quem tem alocação do prédio. Então, você tem um custo que precisa ser. Então, você tem que ter um capital de giro, que é aquele dinheiro que nem você vendeu, você já tem ele lá. Ou, abasteci o meu produto no full. Quantos dias de estoque eu tenho? Se eu precisar fazer uma compra antecipada, eu tenho dinheiro no caixa? Ou eu vou depender do Mercado Livre para fazer uma antecipação? Ixi, a gente já vai entrar nesse assunto aí, que assustou já quem está escutando a gente. Vamos só pegar esse conceito que eu acho que é legal. A gente trouxe sobre Prolabore para quem está começando, né, aprender também sobre isso. O que seria o capital de giro? Para ficar fixo aí para a galera que está ouvindo a gente. Ok, o capital de giro é um recurso que você tem no seu caixa para fazer face às despesas. Custos fixos, variáveis que são as recompras, impostos que vão vencer, e ela te dá essa segurança para que você não precise acessar crédito. É um dinheiro que ele fica na sua conta mensalmente, já antecipada, não antecipada de antecipação. Você já tem um recurso provisionado para essas despesas que vão existir, venda você ou não. Para sustentar a empresa aí por um período. Você sugere algum tempo específico para ter esse capital? Recomenda-se de 4 a 8 vezes o valor do seu custo fixo. Legal, boa. E quais são os principais indicadores financeiros que um e-commerce deve acompanhar com frequência para tomar decisões mais assertivas? O estoque. Tá. O estoque é a primeira. É o que manda no e-commerce também. Lucratividade. Margem. A margem de contribuição. O custo relacionado ao frete, que eu acho que também é o que pega bastante. Isso falando de indicadores e KPIs, que são os mais comuns, né? E em relação aos custos fixos, aqueles que são os financeiros, relacionados ao seu dia a dia, relacionado a banco, eu acho que é importante. Legal. Deixa eu ver. Que seriam esses, tipo, tarifas, taxas? Tarifas, taxas. Então, por exemplo, o quanto que o banco que você tem nesse momento é importante? Que foi aquilo que nós estávamos conversando antes de iniciar. Um banco bom vai ser aquele banco que te atende no conjunto das suas necessidades. Então, não existe banco ruim, banco bom. Se ele me atende em tudo que eu preciso, ok. Então, muitas vezes, para e-commerces que estão começando de 1 até 2 anos, o que ele tem no início de jornada dentro do marketplace que ele precisa conquistar? Qual que é a primeira coisa que um e-commerce precisa conquistar quando ele inicia a jornada das vendas? Reputação. Perfeito. Então, em 1 ano e 2 anos, o que você também precisa conquistar no mercado? Reputação. Reputação. E com o fornecedor deixa você comprar à vista, quando você tem 1 ano? Só à vista, né? Perdão. A prazo? A prazo, não. Não. Então, nesse caso, o que você tem que conquistar com ele? É reputação de crédito. Então, o crédito, ele está relacionado à reputação. Na plataforma, aí você tem que ranquear para aparecer na primeira página. Você precisa ter reputação de crédito, como bom pagador para receber. Então, nos primeiros 1 e 2 anos, a reputação é algo que está totalmente dentro do seu dia a dia administrativo ali da gestão. Então, as métricas que são relacionadas a ela, acho que são as mais importantes. Legal. Então, falando na visão de e-commerce, não atrasar as vendas, não é? Ter produto no estoque, porque você não pode vender o que você não tem. E o cancelamento, ou entregar exatamente aquilo que você vendeu. Relacionado ao dia a dia do seu negócio, você precisa saber comprar. Então, tem que estar acompanhando as métricas relacionadas ao custo do produto. Seu produto tem variação cambial? Seu produto é nacional? Sazonalidade. Tem sazonalidade? Você precisa comprar antecipado? Então, você percebe que vender online não é simplesmente eu quero liberdade geográfica, eu não quero fazer mais nada, eu vou colocar lá o produto e ele vai vender sozinho. Não, não é isso. Então, as relacionadas ao produto e as relacionadas ao financeiro. Eu preciso ter um bom comportamento como pessoa física. Então, não adianta eu acabar uma empresa e eu, como pessoa, não honro as minhas contas de consumo, pago o meu cartão em atraso, não tenho uma pontualidade em relação aos vencimentos dos boletos que são emitidos no meu nome, e aí eu tenho um score ruim, automaticamente, isso reflete na reputação da jurídica. E aí as suas possibilidades de crédito também vão ficar prejudicadas. E você sabe qual que é a diferença do score para o rating? Não. Então, todo mundo conhece o score. O score é aquele público que está no Serasa, no Boa Vista, que mede sua pontuação de 0 a 1000. Se você pagou ou não em dia, a sua água, luz, telefone, internet, cartão de crédito reflete automaticamente no seu score. Mas os bancos também analisam o seu rating.
O rating é a estratégia do banco em relação ao mercado. Então, o meu KNAI, a minha atividade, então isso não vale só para e-commerce, mas para todas as atividades, existe um banco específico para cada negócio. E aí, por isso que eu falei que não existe banco bom, banco ruim. E aí, um pouco do meu trabalho é justamente entender qual que é o momento desse cliente, quanto tempo ele tem de vida, qual é a atividade dele, para poder levar um banco que dentro daquela avaliação ele vai ter uma boa avaliação de score e rate, porque o rating é estratégico do banco. E a gente não enxerga. Não, isso daí é só que o score reflete, é uma das matrizes de análise. Tá. E aí, se eu tenho um bom comportamento financeiro no meu PJ e na minha PF, eu facilito muito a minha vida a partir de 1 ano e meio, 2 anos de fundação da minha empresa. Quem falou que empreender era moleza. Não, não é. A reputação você tem que ter, começa, né, a honra em casa. Caramba, que loucura. Mas legal a gente saber isso, né? E aí começa desde o comecinho que a gente falou. Separar a PF da PJ é o início. Sim. É o básico pra gente ir conquistando tudo isso. Porque você vai começar a criar registros favoráveis, né? Então, um exemplo, nós estamos na era Pix. Todo mundo paga com Pix, porque o Pix é rápido, é fácil. O dono do e-commerce já precisa comprar a mercadoria, porque vai passar o caminhão do FUG, precisa abastecer o estoque, porque senão vai acabar, vai zerar. E aí paga no Pix mesmo pro China. A China só não aceita cartão, só no Pix, né? E aí, o Pix também, embora tenhamos todas essas discussões em 2025, que ele vai ser rastreado, tudo isso aí que aconteceu no início do ano, para crédito, não é rastreável. E o banco tem, dentro do seu ecossistema financeiro, a interligação por conta do Open Bank e Open Finance. E como eu sei o quanto que você paga e o quanto você recebe? A movimentação ajuda também, mas os boletos bancários que são emitidos contra mim, contra a minha empresa, geram o score e também dá para os bancos e para os algoritmos ter uma métrica da sua capacidade de geração de receita e de consumo. E ajuda bastante. Quando você paga muito em Pix, a única coisa que ele tem é a movimentação. Então, tenha boletos no nome da sua empresa. Porque como eu estou falando mais na visão do crédito para crescimento do e-commerce, então eu preciso gerar informações. Isso vale para todos os negócios. Então, quanto que eu pago de água, luz, e aí qual que é um erro comum? Eu saí do banco, montei o meu e-commerce, e aí eu coloco todas as contas do meu negócio no meu nome. Aí alguns empreendedores me ligam para fazer análise de crédito, a gente pega o kit, aí tem a Vivo no nome do sócio. Contrato do aluguel no nome do sócio. Nada a na água empresa. no nome do sócio. Aí fala, poxa, mas a sua empresa simplesmente não existe. Aí quando você puxa o score da empresa, 180, 95. Não, mas eu não tenho meu nome sujo, porque todo mundo acha assim, eu deixei de pagar alguma coisa, fui lá, fui protestado ou atrasei uma conta. Não, você tem que gerar informações. E aí, quando você puxa, todo o consumo foi feito de uma conta pessoa física ou tudo em nome de PF. Então, gere boletos, gere histórico. No nome da empresa. No nome da empresa. Para poder ajudar nessa captação Exatamente, dos créditos. para ir construindo essa reputação e esse histórico. Quando eu trabalhava no Itaú, a gente tinha um sistema que era o SGR. E como que eu prospectava clientes na época? A gente pegava a base dos clientes de carteira de cobrança, e aí dentro da carteira de cobrança tinha a liquidez. A liquidez é a pontualidade. Então, o cliente bom é o que tinha no índice de liquidez acima de 79%, que é um cliente bom pagador. Para desconto, para fazer operações de crédito, a gente pegava acima da régua de 80%. E lá dentro da base, tinha exatamente o quanto que a pessoa pagava e recebia a pontualidade. A gente jogava isso no robô, o robô já gerava crédito automaticamente. Então, tem bancos, o banco trabalha ainda com a tecnologia, que às vezes tem pré-aprovado e você nem sabe, porque gerou toda essa base de dados, de registros como bom pagador. Caramba! Isso é poderoso. Isso que eu acabei de falar aqui agora é dica de milhões. Boa. Só na consultoria. Ó, a gente tem que agradecer a Gabi depois, hein? E aí o pessoal fica morrendo de medo, né, de ter boleto. Põe boleto no nome da empresa. Isso se você tem uma intenção de fazer alavancagem financeira através de crédito, gerar histórico, né? Que acho que muitas vezes a gente fica insegura de comprar coisas no crédito, passar cartão e comprar coisas parceladas no prazo, isso não é ruim, né? Mas quem vende numa plataforma como o Mercado Livre, por exemplo, tudo é declarado. Não tem muito mais para onde correr. Tudo está interligado, Total. né? Então, existem ainda, pode existir algumas tentativas de informalidade, mas essa daí é uma outra que já coloca aí também na resposta. Você querer achar que você, na informalidade, vai conseguir alguma coisa, no longo prazo, igual, um exemplo prático, não sei se eu vou queimar largada, mas você me fala Mas a aí. gente vai se organizando, tá tudo certo. Mas assim, qual que é a linha de crédito mais desejada
pelos donos de negócio em geral. O Pronamp é o mais falado desde de 2019, quando a gente teve a Covid, foi lançado pelo governo federal, o Pronamp, para atender todo aquele problemão que nós sofremos relacionado à Covid. Negócios fechados, folha de pagamento para pagar. E aí, em 2020, foi criado esse programa que compreende 30% do seu faturamento fiscal do ano anterior, limitado a R$150 mil. E o programa se tornou permanente esse ano. Então, se eu declarei metade, se eu não declarei, qual é a base para concessão dessa operação que é a mais desejada? Por quê? Existe uma carência de 12 meses para você começar a pagar. E o juro é pequenininho também, né? 0,49. Aí, claro, que colocando o IOF, a gente está falando de 0,90, menos de 1%. Com a atualização monetária da Selic, hoje a gente está falando de um crédito em torno de 1,5 para menos. Se subir, pode ficar dentro dessa variação. Mas onde você consegue um crédito nessa taxa sem garantia? A sua garantia é o próprio governo. E aí eu deixei de fazer o básico, que é eu vendi, emiti a minha nota, precifiquei já com o meu imposto. Quanto que eu pago de imposto? 4, 7, 6, 2? Não interessa. Precifica corretamente. Não entra naquela jogadinha do preço. Eu quero ganhar no catálogo. Sei lá, aquelas coisas que você entende melhor. Mas se eu não sei fazer corretamente a precificação, não sei os meus números, depois eu vou precisar de mais dinheiro e eu vou querer usar um crédito do governo. Tem uma empresa de 1 ano e meio, uma empresa de 2 anos. Não tenho casa, não tenho carro, não tenho apartamento, não tenho nada, só tenho o meu faturamento, o meu comportamento. Como que eu vou fazer? Então, você vê que é uma cultura mesmo de você já vir cuidando, regando a sementinha, sabe? Nossa, isso que a Gabi tá trazendo é um insight muito, assim... Eu queria, sabe, repetir isso aqui, deixar em loop, porque a gente vê muito, assim, buscar pela informalidade dentro dos e-commerce, com marketplace, que a barreira de entrada é muito baixa, qualquer um começa a vender, e aí sai abrindo CNPJ o nome de todo mundo, pedindo meia nota, pra fazer todas essas jogadinhas pra tentar economizar. Pra ganhar quanto? Pouca coisa, e aí te limita num potencial de captação de crédito que vai colocar um dinheiro, que vai injetar um dinheiro na sua empresa que pode levar você em lugares incríveis. E aí a gente mesmo que se limita fazendo uma Sim, você perde oportunidades, porque eu falei de uma, que é a básica. Aí eu tava comentando com os meninos antes da gente começar aqui o podcast, o ano passado, nosso ministro do empreendedorismo lançou um programa, porque até então o pessoal ficava assim, o MEI não tem crédito, ninguém quer trabalhar com o MEI. Tem o polêmica do MEI no Marketplace, não tem? Você recomenda ter MEI? Não. Mas ainda o povo vai lá e faz, né? Sim. Tudo bem, então vamos dizer que a Fernanda, sua consultora, já falou para vocês que não era para fazer, explicou, mas você foi lá e abriu o MEI, porque você quer pagar certo, pouco. Tá tudo certo, tudo bem. A gente vai evoluindo. tá aprendendo, vai. Só que aí você trabalhou um ano todinho de 2024 como MEI, aí você foi lá, validou um produto fantástico, produto bombou, você já desenquadrou, virou 2025 já desenquadrado. Ok. Só que agora você está precisando de dinheiro. O governo federal lançou um Procred 360. Então, todos os empreendedores que faturaram abaixo de R$360 mil, a gente fala que é o irmão do Pronamp. Então, liberou uma linha de crédito de 15 até R$150 mil para atender os pequenos. Aí o Pronamp, então, atende acima de 360 a 4,8 milhões. Pô, mas eu já estou num jogo maior, já estou importando, eu já estou faturando 10 milhões por ano, 50 milhões, eu já peguei um e-commerce com faturamento de 100 milhões. Por 5.500 metros quadrados de operação. Caraca. Fiquei assim, meu Deus do céu, isso existe, vendendo em Marketplace, na Shopee, no Mercado Livre. Existe. Só nos 2 canais? Nos 2. Tinha estruturado lá os outros também, mas eu fiquei de boca aberta. E aí, como que você faz para atender um cliente desse? Existe uma terceira linha de crédito. Então, assim, vem a construção. Tudo bem, você começou como um MEIzinho, MEI, aí virou ME. Aí você vem destravando as chaves, porque quando você inicia um trabalho no Marketplace, isso independente de qual seja, quando você vai lá, o cliente vai entrar na sua loja, passa o cartão, compra um produto. Quem vai receber o dinheiro? O Marketplace. E depois ele faz o? Repasse. Perfeito. Esse repasse, então, é da base para você. Não aparece lá o nome da sua empresa, Fernanda ME. Não é. Então, ele é um intermediador. No mercado extra e-commerce, os seus recebíveis de cartão, as suas duplicatas, é dinheiro que você consegue fazer alavancagem financeira. No e-commerce você não consegue ainda. Existe um banco que faz, mas aí com muito critério, mas hoje não.
E aí você cai na antecipação da plataforma ou naquelas linhas de crédito dela, que é um outro podcast, que a gente pode conversar se é bom ou não. Mas, e aí? Você tem um baita de um volume, que linha que você vai pegar? Pô, Pronamp não me atende 150 mil. O Procred também não. Qual que é a terceira linha que o governo federal colocou? E aí tem um incentivo do BNDES, o FGI. Que esse ano de 2025 tá bombando, a gente já fez vários, obrigada, Senhor! Várias operações top. Mas com o programa agora que as empresas vão cada vez mais ficarem mais potentes, a gente vai um monte de cliente aí para você poder captar uns créditos muito gente, falou, bons. assisti o podcast Tração Digital com a Fernanda Ferfila e eu fiquei sabendo de tudo sobre crédito subsidiado. E o FGI é um pedacinho do BNDES. E existem bancos que fazem até 2 milhões de operações. Faz até 5, colocando uma garantia de investimento. Mas se você vem também com essa cultura dos registros, então você vai destravando chaves. Então, enquanto você não tem garantia, existem alternativas. Aí depois, se você já chegou dependendo de um teto de limite de crédito, aí sim existem outras alternativas com outras garantias. Mas se a gente está falando do e-commerce, que não tem como usar garantia, está no início de jornada, são 3 linhas aí que, ó, volta aí, pessoal, o podcast, escuta direitinho e depois fala com a gente. Boa, boa. Vou puxar aqui, a gente chegou a falar das antecipações de recebíveis, vamos ver se a gente consegue extrair um pouquinho mais sobre isso. Tá. Pode ser uma solução interessante para manter o fluxo de caixa, mas pode também ser uma armadilha. Sim. Quando vale a pena usar esse recurso dos marketplaces de antecipação? Na minha opinião, não vale a pena. Mas existem situações que acontecem no dia a dia de uma empresa, o imposto que você precisa pagar, de repente algo que você precisa fazer ali de bate-pronto, e se você não tem estoque de crédito, aí você vai ficar na mão do marketplace. Então, o que é importante ser feito? Gente, as contas digitais que são oferecidas pelos marketplaces não são contas correntes, são contas pagamento. Eu não vou falar o nome das contas, né, Fê? Melhor não. Mas aquela conta, ela é uma conta pagamento. Ela não é uma conta corrente. O banco, quando você paga ali, ele processa dentro da plataforma de um outro banco. Então, eles estão correndo todos para virarem bancos. Mas, por isso que porque voltando lá no que a gente está falando da construção do relacionamento bancário e das suas informações de dados. O que todo empreendedor precisa ter? A construção. Pô, muita gente fala assim... eu trabalho só com recursos próprios. Eu não trabalho com recursos de bancos. Tudo isso aqui, o meu recurso é todo reinvestido na empresa. Está errado isso. Se fosse tão certo, se não fosse certo, não deveria existir a Bolsa de Valores, onde são feitas captações de recursos para crescerem os negócios. E nós temos hoje o acesso ao crédito como um produto. E aí, quando você deixa de fazer todo o processo de construção das suas informações dentro de um banco de rede, você não gerou relacionamento. O relacionamento te traz crédito. O crédito que seja o empréstimo implantado, o cartão de crédito, o cheque especial. E o que eu preciso ter? Se uma pessoa que recorre à antecipação, ela não fez a construção desse relacionamento e ela não tem o quê? Estoque de crédito. Então, todo mundo que tem um negócio precisa ter estoque de crédito, que são linhas implantadas, cada uma com a sua finalidade. Então, eu tenho que entender o que é um rotativo. Cartão de crédito e cheque especial. Para o que serve o cartão de crédito e o cheque especial? O que é uma conta garantida? É o cheque especial mais barato. Ah, sério? Existe? Existe. E aí muitas pessoas não sabem que é a possibilidade, de repente, surgir um imposto ali no dia 20 para você pagar e você olhou sua agenda do Mercado Pago, ela tem 15 dias para receber. Se você vai lá e aperta o botão e antecipa, você não tem o prorata. Eu tenho títulos, ou seja, recebimentos daqui 2 dias, 3, 4, 5 e 15. Uhum. Vai ser aplicada uma taxa no volume todo, e não pró-rata. Exemplo, 3,5 ao mês, pró-rata 5, 15, 20... Ela vai ser 3,5 na cabeça. Então, na hora que você faz a conta, você gastou muito dinheiro. Se você fez a estratégia de ter estoques de crédito com finalidade, não importa que, de repente, só porque você tem um ano e meio, o banco te deu 5 mil, 10 mil de limite, você vai conquistando aos poucos isso. Você vai usar esse limite. Porque se você faz uma antecipação, você concorda que se é uma antecipação, eu estou desenquadrando o meu fluxo futuro. Eu vou ter que aumentar o meu esforço, né? De vendas, porque aquele dinheiro que eu tinha que receber no futuro, ele não vai existir mais. E aí eu vou ter que aumentar as minhas vendas, porque os compromissos vão vencer e eu desenquadrei o meu fluxo.
Não é errado trabalhar antecipado. Eu trabalhei com uma grande indústria de faqueiro, que é bem conhecida, vende lá na Caneca, nas lojas Mickey, foi meu cliente. E essa empresa ela já trabalhava com fluxo antecipado, só que o custo da antecipação já era precificado. Tá. E a gente Entendeu? volta lá naqueles conceitos iniciais, né? Exatamente. E ele tinha controle, então ele vendia com prazo para o cliente, porque o cliente poderia comprar mais. Mas lembra no conceito que eu falei de quem que é o recebível? O recebível era dele, porque ele emitiu dentro da carteira de cobrança dele. Se ele tivesse uma maquininha de cartão, ele tinha a maquininha da rede no nome dele, maquininha da Cielo. Quando você está numa intermediadora, uma subadquirência, ele recebe para depois te pagar. Então, esse custo também você pagou no custo da intermediação, depois você pagou no custo da antecipação. Então, eu na minha concepção e pelo que eu conheço de banco, nesses 25 anos, trabalhei no Brás, né, com grandes atacadistas, eu acho que não compensa. E aí, você faz a lição de casa para você ter estoque de crédito, para você ter banco que te atenda. Não banco digital, só para você ter um cartão de crédito com o seu limite de CDB que você colocou lá. Isso não é crédito, porque você está usando o seu dinheiro, né? Então, constrói isso e cria uma árvore, que é um estoque de crédito. Então, eu tenho o meu cartão de crédito, eu tenho o cheque especial, eu tenho a conta garantida. Se eu preciso fazer uma compra parcelada, eu tenho a compra, o giro parcelado. Aquele exemplo que eu estava falando de uma empresa de saúde. Se eu vou ser esteticista, vou comprar uma máquina. Aí eu vou ter um crédito longo prazo, um crédito de curto prazo. Então, aí eu começo a aprender. Então, eu preciso aprender a mexer com o dinheiro e com o crédito. Ô, Gabi, eu sempre ouvi falar que cheque especial é muito caro. Sim. E a gente falou aqui que antecipar também é caro, que não compensa, porque ele vai, enfim, bagunçar toda a sua jornada aí. Usar essas linhas de cheque especial, conta garantidas. Sim, porque, por exemplo, ó, digamos que eu tenha um título a vencer hoje. Tá. E aí eu vou receber daqui 5, daqui 10 dias. Aí você vai ter que fazer a conta desse custo do dinheiro. Eu não tenho dinheiro. O que vai ficar mais barato? Na visão do marketplace, muitos deles não permitem. Por exemplo, digamos que o meu boleto é de 15 mil reais. Eu não posso só ir lá e escolher 15 mil. Eu queria antecipar tudo. Se eu tenho 100 mil a receber 50 mil, vai vir tudo, não é? Aí no custo total fica mais caro. Então é sempre fazer essa avaliação. Aí você avalia. Existem muitos bancos que trabalham com 7 dias. Gratuito no cheque 10, especial. muitas 10 vezes dias. tem, E o detalhe, sábado e domingo não cobra. Então, eu não estou falando que é para vocês usarem cheque Sair especial. gastando. Porque o cheque especial é a linha mais cara, tá? E o cartão de crédito também. Se você paga mínimo, no final do ano, você está pagando 411%. Olha que loucura, então, isso é não é isso, proibido. tá, gente? Não é isso que nós estamos falando. Porque depois o pessoal, né? Não é isso. A Gabi falou. Mas eu tô colocando ali numa decisão rápida. E aí, no caso da antecipação, se eu percebo que eu entrei num ciclo frequente de antecipação, o que é correto fazer? Procurar o meu banco. A gente chama de gap. Quando a pessoa começa a antecipar muito, quer dizer que ela tem um espaço, um gap nos recebimentos, onde ela recebe com muito prazo e ela tem que pagar muito à vista. E aí ela não tem dinheiro aqui, né? Aí o que eu tenho que fazer? Para enquadrar meu fluxo de caixa, aí eu vou recorrer a quem? A um banco, para fomentar um capital de giro e incluir um crédito dentro do meu caixa para cobrir. É o giro, lembra? Eu falei o capital de giro, porque está vencendo despesas antes do meu prazo de recebimento. Então, eu preciso enquadrar meu fluxo de caixa injetando capital. Se esse dinheiro não vem do investidor, não vem do meu bolso, eu vou buscar onde? No banco. Legal. Tá. Caraca. Aulona, Legal, hein? né? E é bizarro de complexo e essa estratégia, né, que você trouxe pra gente poder analisar. Se eu tô precisando de dinheiro agora, onde eu vou buscar? Se eu fiz a lição de casa de separar PF, PJ, fui construindo, gerando boleto no meu no nome da empresa, relacionamento, quando chega no momento que eu preciso, tá muito fácil de conseguir captar alguma coisa. Um outro ponto de relacionamento que é super bacana. O que é relacionamento bancário? Relacionamento bancário é só quando eu vou lá no banco, descobri que agora estou precisando de dinheiro, aí eu chego lá na agência, a gerente me vende um PIC, uma capitalização, vende aqui, pega esse produto. Não é isso. Relacionamento bancário você tem a sua movimentação financeira ali dentro. Digamos que a gente tem muitos casos de lojistas que viram e-commerce e ainda tem a loja física. Aí eu tenho a minha conta Itaú e eu recebo maquininha de cartão, a minha máquina é Rede. Eu tenho Cielo, recebo cartão, minha maquininha é Cielo. Bradesco, perdão.
tem o Cielo. Tem o Caixa Econômica Federal, é a azulzinha. Aí o que a gente pega às vezes quando visita alguns clientes? Aí eu vou, o cliente tem a conta do Itaú, a máquina da Stone, do Mercado Pago. O banco não consegue metrificar o quanto ele recebe. Poxa, eu vou ter que fazer um seguro da minha residência ou do meu imóvel. Onde eu tenho que dar privilégio? Para o banco que está me atendendo. Eu não vou usar seguro de vida ou seguro empresarial como barganha para alguma coisa que eu vou querer receber. Eu preciso comprar um carro para o full, porque dependendo da minha localização, é mais barato eu ir abastecer do que eu pegar a coleta do próprio canal. Então, nesse caso, eu preciso comprar um carro. Eu vou usar um financiamento bancário, vou fazer um carro de aluguel, vou fazer um consórcio já planejado. Então, existem várias soluções. Ah, não, agora eu sou um grande e-commerce, eu tenho folha de pagamento, e aí eu vou pagar onde? Vou ficar mandando Pix aleatório? Folha de pagamento me dá pontuação, e no meu eu não pago nada. Então, eu pago os meus funcionários dentro dos pagos e salários dentro da minha conta. Ah, eu dou cesta básica para o meu funcionário. Visa Vale, não paga para emitir os magnéticos, se acredita, o cara compra o que ele quer. Entendeu? Então, assim, tem um monte de coisinhas dentro. Ah, eu preciso fazer uma reserva financeira futura. Lembra que eu falei, eu vou ter que fazer um 13º daqui. Quantos meses faltam agora? A gente tá em março? Faltam uns 10. 9. Uns 9. 9? Já tem que estar depositando, isso daí tem que ser fracionado, já tem que estar sendo depositado. Não é para você ficar louco correndo lá um mês antes. No final do mês, agora eu preciso vender um monte. Porque eu tenho o planejamento do meu ano, eu já sei quais são os meus custos. Se eu tenho folha, e onde eu guardo isso? Dentro de um CDB. Esse CDB está me gerando rentabilidade, já estou diminuindo o meu esforço dentro do ano, estou criando uma carteira de relacionamento dentro do banco e estou mostrando para o algoritmo bancário que eu não sou um cliente super tomador, eu sou investidor também, e às vezes o pessoal não faz, entendeu? Olha só. Então, assim, tipo umas coisinhas que tudo ajuda, contribui. E esse CDB também é legal para você fazer a reserva financeira da empresa? Sim. E tá te bonificando, né? Porque nós temos aquelas duas coisas, os clientes extremamente tomadores e os clientes investidores. Lembra do rating? Uhum. O rating bancário vai ser baseado nesse seu comportamento. Um exemplo, eu tenho a minha conta lá dentro do Marketplace, aí tenho as minhas contas para pagar. Voltando lá no começo, erro de processo. Você vê que tudo vai amarrando. As pessoas, por falta de planejamento, não tem um controle lá, não tem um bling, um time, não faz o controle dos seus custos e sai, tipo, sacando todo dia no Marketplace, todo dia acredita a conta corrente, vai e paga. Então, exemplo, saquei 10 mil, pago 10 mil conta no mesmo dia. O que nós precisamos fazer? Saldo médio. Então, eu tenho que ter datas específicas para pagamento das minhas contas e despesas e eu vou represando esse recurso e pago em datas alternadas e faço saldo médio na conta. Caramba, peraí, vamos entrar um pouquinho mais nisso e aí a gente já puxa a última pergunta aqui, senão a gente vai embora, porque esse assunto é... Você vê que vai embora, né? Vai. Você tinha até trazido um pouquinho antes conta corrente e conta pagamento. Acho que entra no que você está trazendo aqui pra gente nesse Isso, a momento. movimentação já dentro do banco mesmo, né? A conta corrente é a movimentação dentro do banco, a conta pagamento seria a conta no banco do Marketplace. Isso. Seria isso. Uhum. Legal. Gabi, vou puxar a última pergunta então aqui pra gente. Ok. Fechou? Na sua opinião, quais serão as maiores oportunidades no e-commerce nos próximos anos, aí entrando nessa linha aí de repente, captação, e os empreendedores podem se preparar para aproveitar? As oportunidades você o que fala você quiser mais. de oportunidade. Pode ser uma oportunidade de linha de crédito, uma oportunidade que você enxerga dentro do cenário de e-commerce. Olha, eu acabei de vir de um evento, o que mais se fala neste momento? IA. Compra socialmente responsável e entregas rápidas. Então, são os 3 maiores... Então, tipo assim, continua entregando com rapidez e qualidade. É uma operação que seja sustentável e a IA usando a tecnologia a nosso favor. Para o crédito, a mesma coisa. Então, hoje a gente tem o Open Bank e o Open Finance, que são duas... Na verdade, é uma só, mas é a conexão que nós temos de todos os bancos e a interligação. O e-commerce, ele trouxe o quê? A nossa conexão, assim, por exemplo, eu estou lá no norte e eu compro aqui no sudeste. Então, ele diminuiu distâncias, não é isso? Então, ele permite que eu faça a compra sem sair da minha casa. Ele me trouxe agilidade. Eu não preciso, por exemplo, quem está no Nordeste não espera um mês para chegar a mercadoria. Então, acho que as oportunidades estarão
para quem souber observar toda essa evolução de tecnologia que está acontecendo. E para crédito não é diferente, porque hoje o que eu tenho de consumo e movimentação dentro de um banco automaticamente é compartilhável com o outro. Então, acho que a oportunidade vai estar para quem conseguir aproveitar e estar antenado, estudar e aprender e fazer tudo isso que a gente comentou agora. Legal, caramba. Ficaria dentro disso. Muito bom, Gabi. Baita aula. Se você chegou aqui no meio da live, esse episódio vai ficar gravado. Você pode acompanhar no programa Atração Digital, porque teve muita informação aqui, muita lição de casa pra gente fazer. Aprendi demais e tenho certeza que ajudou a galera que tá assistindo, que precisa potencializar e profissionalizar o negócio. Obrigada, Gabi. Adorei. Ai, obrigada. Eu que agradeço. E para você que está assistindo Tração Digital, se esse episódio te ajudou, compartilhe com outros empreendedores que também precisam organizar a gestão financeira do negócio. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, a gente se encontra por aqui com mais conteúdo potente sobre vendas online, marketplace e universo digital. Acompanhe a Gprime TV nas redes sociais, @gprime.tv. Até o próximo programa, te espero.